Sim, concurseiro! Hoje farei a correção do nosso simulado de português do ensino médio. Lembrando que se você ainda não o fez, ele está disponível na nossa plataforma de simulados, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Para a primeira questão, nós temos um texto. O título dele é Rede Antissociais. Já chama a atenção aqui porque o hábito e o que a gente mais ouve falar é sobre redes sociais. Aqui ele já fala de redes antissociais. Vamos ver de onde foi retirado o texto, a fonte e vamos ver o que pede a questão. Olha a primeira questão, leia a charge. A partir da leitura do texto e da charge, então aqui nós temos duas informações para responder a primeira questão. É correto afirmar que, então você observa a charge, sempre que vocês se depararem com charge, olhem a linguagem verbal. Querido, o médico não disse para se afastar das redes sociais? Então olha aqui a esposa provavelmente dizendo para o marido. E se a gente levasse ele para vacinar junto com o Totó? Olha o Totó aqui, olha o que a criança disse e observem aqui como está o homem. Isso aqui é uma linguagem não verbal. Então, tudo isso aqui expressa. Olha aqui, ele está raivoso, ele está irado, ele está doente com um celular na mão. Então, quando voltamos ao texto que fala das redes antissociais e quando observamos a charge, podemos ver que os dois estão falando do mesmo assunto. Então, por meio da leitura tanto do texto quanto da charge, é correto afirmar que as pessoas têm buscado apoio psicológico nas redes sociais e pelos conhecimentos que você tem também, as pessoas buscam apoio psicológico nas redes sociais? Não. O que ocorre? As pessoas ficam muito tempo na rede social e daí elas passam a necessitar de apoio psicológico. Quando você volta ao texto, aqui quando fala, buscar apoio psicológico para amenizar neuroses faz parte do histórico de todas as linhagens da medicina ao longo do tempo. Então, aqui no texto, quando você faz a leitura dele, bem como na charge, você não consegue encontrar essa informação que as pessoas têm buscado apoio psicológico nas redes sociais. Então, podemos descartar. As relações pessoais e familiares se fortalecem nas redes sociais? Aqui, quando você observa só pela charge, você já consegue responder. Isso aqui, essa relação pessoal e familiar, ela foi fortalecida? Não, de jeito nenhum. Você pode observar aqui pela expressão facial da provavelmente mãe, esposa e da filha, olha a cara de susto dela. Então, aqui nós não temos uma relação fortalecida. Podemos também descartar. As pessoas vivem confusas e desagregadas sem as redes sociais? Se você observar tanto na charge quanto no texto, não traz esta informação, então você pode descartar também. Elas estão confusas, enlouquecidas, por meio do uso muito frequente das redes sociais. Então vamos descartar também esta alternativa. As redes sociais são lugares terapêuticos para acolher as neuroses? Como observamos aqui no texto, quando fala aqui das neuroses, é para buscar apoio psicológico para amenizar estas neuroses. Então, quando fala aqui que as redes sociais são lugares terapêuticos para acolher, não. No texto não fala, não dá esse apoio, esta nova função para as redes sociais, para ser um lugar terapêutico para acolher as neuroses. As redes sociais têm promovido certo enlouquecimento coletivo. Ok, elas têm promovido um enlouquecimento. Ele não está louco? Mas aqui não está falando do coletivo. Aqui está aparecendo apenas uma pessoa. Então, vamos voltar ao texto. Então, quando fala aqui, a rede social poderia ter se tornado um lugar terapêutico para acolher as neuroses. Nesse sentido, poderia ser um lugar de apoio, um lugar que trouxesse alento e desenvolvimento emocional. Nas redes sociais, trata-se de convívio em grupo. Poderíamos, então quando a gente fala aqui, poderia, é bom você observar o quê? Que esse verbo poder ele está no futuro do pretérito, ele expressa o quê? Uma dúvida. Quando fala poderia, o quê? Uma dúvida, uma incerteza. Então aqui não está falando que as redes sociais são
um lugar terapêutico. Poderíamos pensar nelas no sentido potencial de terapias de grupo que fizessem bem a quem delas participa. No entanto, as redes sociais parecem mais favorecer uma espécie de enlouquecimento coletivo. Então, elas estão favorecendo, elas estão, como fala aqui na última alternativa, promovendo certo enlouquecimento coletivo. Por isso, a alternativa E está correta. Então, quando fala aqui, voltando à alternativa D, quando a gente volta ao texto, as redes sociais são lugares terapêuticos para acolher as neuroses. Eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui fala que elas são. E aqui no texto fala o quê? As redes sociais poderiam, a rede social poderia. Isso aqui expressa o quê? Uma incerteza. É diferente de falar o que fala lá na alternativa D. Na alternativa fala D, a alternativa D fala que são. Então, aqui já é consumado? Não. Então, fique atento, porque uma palavra pode fazer você acertar ou errar a questão. Então, a primeira questão, a alternativa é CIEX 2020. Escolha a alternativa em que a regência vai fazer a sua prova, seja circula ou grifa. A regência foi empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Aqui no nosso canal já tem uma aula específica sobre regência, que é um assunto muito amplo e não tem regra. Você tem que aprender executando, fazendo as atividades. O advogado corroborou a defesa. Este verbo aqui, a regência de corroborar, corroborar é o quê? Verbo transitivo direto. Aí você já sabe, verbo transitivo direto ele não pede preposição. O objeto direto é o quê? A defesa. Muitas pessoas confundem o corroborar com o colaborar. Então, mas são significados diferentes. Quando fala o advogado corroborou, o advogado, o que ele fez? Ratificou, ele reforçou a defesa com provas muito importantes. Então, o verbo corroborar é um verbo transitivo direto, não pede a preposição. Então, a alternativa A está correta. As verduras têm nutrientes a que o corpo não pode abrir mão. Regência. Você vai lá e procura que seja o verbo ou o nome com a regência nominal. Quem não abre mão de alguma coisa. Então, aqui tem nutrientes de que o corpo não abre mão, porque esse abrir mão aqui, a preposição dele está aqui. Então, não é a, é de. Quem abre mão de alguma coisa. Esta frase aqui é para você nunca mais errar. Ele prefere comer maçã do que pera. Não. Quem prefere maçã a pera. Então, você vai memorizar, nunca mais vai errar a regência do verbo preferir. O patrão discordava com. Eu concordo com a negativa e eu discordo da. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Cuidado, concordar é uma coisa, discordar é outra. Embora as pessoas aspirem, aqui nós temos um verbo aspirar. Este verbo aqui requer mais atenção, porque o verbo aspirar ele pode ser o quê? Um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Quando for verbo transitivo direto, ele vai ter o sentido de quê? De respirar. Aí você já vai escrevendo mesmo, respirar, cheirar. Então aqui, ó, embora as pessoas respiravam cobertura, não é esse o significado. E o verbo aspirar, quando ele for um verbo transitivo indireto, ele vai ter o significado de desejar. Vamos ver? Embora as pessoas desejem cobertura universal. Então, quem deseja alguma coisa. E o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele vai pedir a preposição a. Mas o a de a cobertura, então, o correto seria, embora as pessoas aspirem a cobertura. Por quê? Verbo aspirar, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele verbo que vai pedir uma preposição. Então, aqui está errado, precisaria de ter a preposição. Que nesse caso, junto com o a do artigo definido feminino a de cobertura, deu a com acento indicativo de crase. Precisamos reconhecer, eu reconheço, verbo transitivo direto. Então, tem regência e colocação pronominal, identifique a transitividade do verbo. Eu reconheço o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não posso ter preposição. Então, não pode ter essa preposição, de que ela ainda não pertence a todos os habitantes do planeta. Então, sendo assim, a alternativa A
é a correta. Observe o texto abaixo. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente, ou seja, na ordem com. Aí você identifica que tem ela está cobrando crase. Aí você já sabe, não uso crase antes de quê? Antes de verbo e palavras masculinas. Aí você já pega a prova e já escreve. Aí já facilita. Então vamos ver aqui, ó, vamos procurar, olha o verbo aqui. Ó. Então já sei aqui, eu não posso usar crase. Vamos ver lá, aí você vai fazendo por eliminação. No segundo aqui, ó, a segunda palavra, onde tem crase, eu já posso descartar. Porque essas duas, então, já foram descartadas. Porque a segunda, antes de verbo no infinitivo, eu não uso crase. Vamos ver aqui a primeira. Porque um mecanismo que em tudo parece levar à conexão. Tem crase ou não? Aí você não se lembra, substitua a feminina por uma masculina. Vamos lá, aeroporto. Pode pôr qualquer uma. Não, se formos observar, por exemplo, não encaixa no contexto, mas põe qualquer palavra masculina para você não perder tempo. Então eu faço, parece levar ao aeroporto. Então, se é ao antes de uma palavra masculina, vai ser a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Por quê? Porque quem leva a alguma coisa ou a algum lugar. Então, aqui precisa de ter o a com acento indicativo de crase. Posso descartar essa, então só restaram duas aqui. Vamos ver então qual a próxima. É que o ambiente digital, por natureza desumano, mais impede as relações do que as favorece. Vai ter crase ou não? Não vai ter crase por quê? Mais impede as relações do que favorece elas. Eu não posso falar isso. Então, eu não uso o pronome pessoal aqui do caso reto como complemento. Aí eu tenho que usar o pronome pessoal oblíquo. Qual que é o pronome oblíquo aqui para elas? Esse pronome oblíquo vai ser usado como complemento. Então, é o que? As. Então, e por que eu não poderia favorece as? Por causa do que aqui? Então, vai funcionar como palavra atrativa, vai trazer o que? O pronome para antes do verbo. Então, aqui é o que? Um pronome oblíquo. O pronome oblíquo ele não tem acento indicativo de crase. Então, posso descartar também a alternativa A. A alternativa C é a correta. Vamos ver a outra. Cuidar da qualidade das relações na época em que tudo vale pela quantidade é um caminho de cura contra a oferta, de cura contra o movimento, por exemplo. Então, deu o, você usa A sem acento indicativo de crase. Então, a alternativa C é a correta. Vamos ver aqui. Oferta venenosa da coletividade a qualquer preço. Então, aqui nós temos o quê? Esse pronome indefinido. Aí vamos escrever aqui também. Eu não uso crase antes de pronome indefinido. Cada, qualquer. Então, você já memoriza. O Nesp cobra muito a crase antes de pronome indefinido. Então, memorize. Não uso crase antes de pronome indefinido. Sendo assim, a alternativa C é a correta. Concordância. Vai fazer prova da VUNESP? Vai ter uma questão sobre concordância. A concordância das palavras está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa em: a dona de casa vai fazer concordância verbal, procura o verbo, já grifa o verbo. Quem não suportava? A dona de casa. Então, aqui está no singular, verbo no singular. Não suportava ver sujo ou desorganizado seus móveis, vidros e cristais. Então, o que era sujo ou desorganizado? Móveis, plural, vidros, plural, cristais, plural. Então, aqui nós temos o quê? Se o substantivo está no plural, móvel sujo, por exemplo, aí o adjetivo precisa concordar com o substantivo. Então, o adjetivo aqui teria obrigatoriamente de estar no plural. Como ele está no singular, então esta questão está errada. Suportava ver sujos ou desorganizados seus móveis, vidros e cristais. Resuma aí, faça assim, ó, móveis desorganizados. Eu não posso falar homens bons. Eu tenho que falar o quê? Homens bons. Então, eu falo o quê? Vidros sujos. Então, descarto a alternativa A.
Costumavam ser constante. O que costumava ser constante? A insatisfação da dona de casa. Então, a insatisfação singular. O verbo precisa de estar no singular. Então, costumava ser constante a insatisfação da dona de casa. Então, o verbo obrigatoriamente teria de estar no singular para concordar com o sujeito, a insatisfação. As almofadas do sofá da sala, fora de seu lugar de origem. O que tirava a senhora do sério? As almofadas. As almofadas, plural. O verbo teria de estar no plural. Como ele está no singular, está errado. O verbo tem que concordar com o sujeito, em número e pessoa. Quando fala número, está relacionado a singular e plural e pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa. A dona de casa. Quem não gostava de jornais? A dona de casa, singular, sujeito também no singular, o verbo no singular. Por achar que suas folhas continham... O que continha fungos? As folhas. Então, suas folhas está no plural. O verbo precisa de estar no plural como está, então está correta a alternativa. Para desespero da mulher, os pés do marido, o que estava frequentemente colocado? Os pés estavam. Então, aqui, ó, plural, verbo também no plural. Frequentemente colocado. Os pés, eu falo, pés limpo ou pés limpos? Pés limpos. Então, aqui eu falaria o quê? Os pés colocados. Então, teria de estar no plural. Como está no singular, está errado. Escolha a alternativa em que todas as formas verbais, aqui está cobrando verbo, a VUNESP cobra muito também verbo, que é um assunto muito amplo, estão empregadas em conformidade com a norma padrão. Em qual alternativa a forma verbal foi empregada de maneira correta? Eu falo, eles se comprometiveram ou eles se comprometeram? Então, você pega, aqui qual é o verbo? Comprometer, termina em quê? Ter. Esta alternativa é interessante, porque se eu falar do passado de ter, é o que eles tiveram. Então, o certo é comprometiveram? Não, nem todos os verbos aqui que terminam em ter terão a mesma conjugação do verbo ter. Então, eu falo o quê? Eles se comprometeram. Então, não é comprometiveram, não. Então, memorize. Como você vai saber quais que você vai conjugar da mesma forma do verbo ter? Você estudando e fazendo as atividades. Então, eles se comprometeram a trabalhar juntos em um canal especializado no ensino de matemática para vestibulandos. Então, aqui está, agora ficou correto, porque eles se comprometeram. Desse modo, eles pensaram em uma estratégia que mantesse. Manter-se vem de qual verbo? Manter. Manter vem, que a terminação dele é ter. Eu falo, ele ter-se ou que ele tivesse? Ele tivesse. Olha o verbo manter. O verbo manter já vai ter a mesma conjugação do verbo ter. Então, eu falo se ele tivesse, se ele mantivesse. Olha aqui, bem interessante essas duas alternativas, porque a mesma terminação, comprometer e manter, mas na hora de conjugar, são flexões diferentes, então fique atento. Com as novas metodologias de ensino, eles reouveram grande parte do público que haviam perdido. Reouveram é do verbo que? Reaver. Aí você vai lembrar do verbo haver. Eu não falo haveram, eu falo o quê? Houve, não é isso? Então, eu conjugo normalmente. Então, aqui está correto. Eles reouveram grande parte do público que haviam perdido. Então, memorize esse verbo, que não é muito comum a VUNESP cobrá-lo, não. Mas pode ser que ele apareça. Quando aparecer o verbo reaver, você vai se lembrar que na hora de conjugar, vai ser reouveram, reouve, alguma coisa assim. Não vai ser reaveram, que haviam perdido. Aí você vai olhar, o verbo haver, ele não pode ir para o plural. Vamos lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, ele não vai. Mas aqui nós temos o quê?
uma locução verbal. Isso aqui também é muito interessante para vocês compreenderem e memorizar. Então, quando aparecer aqui em uma locução verbal, aqui está no significado de que tinha. Aí ele vai conjugar normalmente. Então, eu vou falar o quê? Que eles tinham perdido, que haviam perdido. Neste caso aqui, este verbo haver vai ser flexionado. Por quê? Porque nós temos uma locução verbal e esse verbo auxiliar, que neste caso aqui ele está junto do verbo principal, o verbo auxiliar. Quando o verbo haver for um verbo auxiliar, você vai conjugá-lo normalmente. Por quê? Eles tinham perdido, haviam perdido. Então, eles tinham, eles haviam. Então, a alternativa C é a correta. Após uma reformulação do canal, é possível que eles passam a ter mais pessoas que mantêm interesse pelas aulas. Tem algum erro? Vamos identificar aqui então qual é o erro. Após uma reformulação do canal, é possível que eles passem, o que mais? A ter mais pessoas, que as pessoas mantenham o quê? Interesse pelas aulas. Aqui, esses dois verbos estão no quê? No presente do subjuntivo. Então, que ele, subjuntivo. Aí você vai falar o quê? Que eles passem, que eles tenham, que eles mantenham. Então, posso descartar. A última alternativa, as aulas que eles virem a formular. Será que é virem? Aqui é o quê? Do verbo vir ou do verbo? Vamos ver aqui. Se é do verbo vir ou do verbo ver. Aí vamos ver aqui. Será que seria vir ou virem? É o que nós vamos ver aqui agora. As aulas que eles é do verbo vir, não é? Então é vierem. As aulas aqui estão em qual tempo? Futuro do subjuntivo. As aulas que eles vierem a formular, as aulas sofrerá ou as aulas sofrerão? As aulas sofrerão. Por quê? Plural, sujeito plural, verbo também no plural. Os ajustes que se fizerem necessários para atrair o público. Então, nós temos aqui esses verbos em que? No futuro do subjuntivo. Você observa esse que aqui. Então, fique atento com o verbo vir e ver. Se for o verbo vir, vai virar vier. Se for o verbo ver, vira vir. Então, é meio confuso ali, mas à medida que você estuda, você vai compreendendo. Fique muito atento que quando se trata de verbo, a banca acaba cobrando esse tipo de questão. A reescrita do trecho. Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a outro vício, a televisão. Preserva o sentido do texto original e atende à norma padrão de pontuação e regência verbal. Está cobrando dois assuntos. Vá por aquele que você tem mais facilidade. Pontuação ou regência? Vamos ver aqui então. É para reescrever este trecho aqui de uma outra maneira. Nas raras vezes em que desgruda da tela, recorre a. Isso aqui é regência. Quem recorre, recorre a outro vício. Então, o verbo recorrer vai pedir a preposição a. Olha como ficou fácil a questão. Aqui, ó. Ao qual recorre, quem recorre, recorre a. Quem recorre, não recorre em. Quem recorre, também não recorre em. Quem recorre, não recorre pelo e nem de. Só aqui você já matou a charada e já respondeu a questão. Sendo assim, então, a alternativa A é a correta, porque quem recorre, você já vai observar no enunciado, quem recorre, recorre a alguma coisa. E olha aqui, a única que está falando que ele recorreu ao qual, a televisão é outro vício, ao qual ele recorre ao vício. Então, a única que está pedindo a preposição a de regência aqui, que é a correta, é também a alternativa A. Sendo assim, a alternativa A está correta. Nem precisou de você compreender a vírgula aqui nesta questão. Somente por regência você já respondeu. Com relação ao emprego da vírgula,
está em conformidade com a norma padrão de língua portuguesa ou trecho. Vocês já assistiram minhas aulas anteriores, eu sempre faço a analogia. Se você não quer estar no SPC, você não quer também o SVC. Então, você não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. A VUNESP cobra muito esse tipo de questão. Vamos observar. Há pesquisas que indicam que associamos ideias com mais liberdade quando estamos relaxados. Neste caso aqui, será que está correta ou não? Então, vamos observar. Há pesquisas que indicam, aqui nós temos um verbo, não é isso? O verbo transitivo indica o quê? Verbo transitivo direto, que associamos. Então, nós não podemos separar o verbo do complemento. Olha o VC aí. Você não pode separar o verbo do complemento. Aqui nós temos o quê? Há pesquisas que indicam o quê? Nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque nós temos o quê? Um verbo transitivo direto. Não posso separar o verbo do complemento. Se colegas de trabalho riem juntos, a produtividade e a criatividade desses funcionários aumenta. O que aumenta? A produtividade e a criatividade. Estou separando o quê? O sujeito do verbo. Aí você já pega a sua prova e escreve, e você já vai eliminando. Vários pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra têm apontado. Quem tem apontado os benefícios? Vários pesquisadores. Aqui nós temos o que então? O sujeito, estamos separando o sujeito do verbo. Pode? Não pode. Sophie Scott e John Knowles, ambos, vírgula, pesquisadores. Será que sim? Posso ter esta vírgula aqui? Não, esta vírgula deveria vir aqui, ó, porque isso aqui seria o quê? Aposto. O que é esse aposto? A função dele está explicando quem é Sophie e John. Então, ambos pesquisadores, o aposto ele vai vir entre vírgula. Agora, o aposto é só ambos? Não, porque tem pesquisadores. Ambos pesquisadores, depois vem lá o verbo e o resto da frase. Então, está errado porque a vírgula deveria vir depois de pesquisadores, que é isso aqui tudo que é o aposto. Ambos pesquisadores. É muito importante observarmos as pesquisas, pois que nós temos o quê? Uma oração coordenada, sindética, explicativa. Aí você vai lembrar que as orações coordenadas sindéticas, explicativas, adversativas, elas virão depois de vírgula. Então, esta vírgula aqui está correta. Inclusive no mundo profissional. Isso, inclusive, aqui é uma expressão explicativa, quando vier lá inclusive. Pode ser que apareça também isto é, aí vai vir aqui com a vírgula antes, inclusive no mundo profissional. Então, a alternativa é a correta. Esta questão, VUNESP 2020, questão recente, que se encontra no nosso e-book de português VUNESP 2020, com mais de 260 questões corrigidas e comentadas em vídeo. Adquira já o seu, é um material com excelente custo-benefício. Assinale a alternativa e preencha as lacunas do texto a seguir de acordo com a norma padrão de crase, emprego e colocação de pronomes. Em qual dessas você tem mais facilidade? Crase ou colocação pronominal? Crase é mais fácil porque as regras são menos. O prazer de ler está associado a mecanismo. Palavra masculina. Aí você pegou, tem crase? Você já escreve, eu não uso crase antes de palavras masculinas, não uso crase também antes de verbo. Isso aqui é muito importante. Então, aqui nós temos uma palavra masculina, eu não posso usar crase. Aí começa pelas lacunas aqui, que são mais fáceis. O prazer de ler está associado a mecanismo. Então, aqui tem crase, eu já posso eliminar. Vamos ver aqui. De identificação do leitor, cujas expectativas ou que as expectativas. Está com dúvida? Deixa então. Frequentemente, aqui nós temos o quê? Um advérbio. Aí você vai se lembrar que advérbio é uma palavra atrativa, ou seja, ele vai exigir que tenha a próclise. Ou seja, quando o pronome vem antes do verbo. Por quê? Porque o advérbio ele vai atrair o pronome para perto dele. Então, frequentemente, o fazem.
Já posso compreender assim, porque eu tenho um advérbio, o advérbio atrai o pronome para perto dele, o pronome vem antes do verbo, que o fazem decidir se dá continuidade ou não à leitura. E agora, tem crase ou não? Substitua a leitura pelo ato de ler. Vamos ver? Se dá continuidade ou não ao ato. Ao. Se deu ao antes de uma masculina, antes de uma feminina, eu uso crase. Então, sendo assim, a alternativa B é a correta. Aí nós já vamos saber que é do leitor. Cujas, olha aqui esse pronome aqui, ele vai vir em meio a dois substantivos, tá vendo? Leitor e expectativas, cujas expectativas frequentemente o fazem decidir. Eu posso falar fazem ele, eu bebi ela, eu vi ela, não posso. Então, pronome pessoal do caso reto, eles não podem vir depois de verbo, não. Eles vão exercer a função de sujeito. Eles podem até vir desde que estejam exercendo a função de sujeito. Eles não podem ser usados como complemento. Como complemento, quando for ele, eu uso ou, se for um verbo transitivo direto. Então, descarto essas alternativas. A alternativa B é a correta. Para responder a questão, considere a passagem final do texto. Não coloquei o texto porque só com a passagem final já dá. Então, você não precisa voltar ao texto, otimize seu tempo. É meio confuso este final aqui. E disse que dali para a frente era conosco, porque a sorte não ajuda quem não a ajuda a ajudar. Então, tenha calma, leia com atenção. É correto afirmar que o a no trecho não a ajuda, aí você já vai lá na prova. Eu grifei aqui para ficar mais fácil, mas na prova não vem grifado. Aí você já vai lá e circula. Esse a aqui, qual que é a função dele? Então, vamos compreender. Porque a sorte não ajuda quem não a ajuda a ajudar. Quem não ajuda, ela quem? Porque a sorte não ajuda quem não ajuda a sorte. Agora, como eu disse anteriormente, eu posso falar ajuda ela, e se eu colocar sorte aqui, vai ficar cansativo, essa palavra vai aparecer mais vezes. Porque a sorte não ajuda quem não ajuda a sorte a ajudar. Então, vamos compreender aqui, este a, qual que é a função dele? Então, nós já vimos aqui que ele significa o quê? Ele se refere à sorte e ao pronome ela, só que eu não posso falar ajuda ela. Eu vou falar quando for um verbo transitivo direto, por exemplo, ele ajuda a sorte. Então, o que você vai observar? Eu vou usar o a, porque eu não posso falar igual eu disse anteriormente. Eu vi ela, eu não vi ela. Eu falo o quê? Eu não a vi, porque esse a aqui é o quê? É um pronome pessoal oblíquo. Ele vai vir para ter a função de complemento. Ele virá depois do verbo. Ah, mas aqui ele está antes do verbo. Por que ele está antes do verbo? Porque isso aqui é o quê? Colocação pronominal. Aqui eu tenho uma palavra atrativa. Uma palavra de sentido negativo, ela vai atrair o pronome para perto dela. Então, o significado desse a aqui é ela, mas eu não posso falar ajuda ela. Eu falo o quê? A ajuda. Por que ele está antes do verbo? Porque tem uma palavra de sentido negativo. É o mesmo caso falar assim, ó, eu não vi ela. Eu posso falar? Não posso. Pronome pessoal do caso reto, eles não podem exercer a função de complemento aqui não, de objeto. Então, o que eu vou falar? Eu não vi, aí ao invés de ela eu vou usar o quê? O a, que é o pronome oblíquo, que vai ter essa função de complementar quando for ela. Só que eu não posso falar, eu não vi a. Por quê? Quando apareceu não é o que a gente chama dentro de colocação pronominal de uma palavra atrativa, ou seja, vai puxar o pronome oblíquo para perto dele. Então, eu não a vi. Então, o correto é isso aqui. Ó. Por quê? Porque eu não atrai o pronome oblíquo para perto dele, vai vir antes do verbo, que é o mesmo caso aqui. Ó. Não a ajuda. Simplifique, pegue só esse trecho. Não a ajuda. Eu não posso falar não ajuda ela, então é não a ajuda. Então, esse a aqui, que é esse pronome oblíquo, ele se refere à sorte. Então, vamos ver qual é a alternativa. Um pronome
Ele não é um artigo, nem uma preposição, nem uma preposição. Ele é um pronome, não é isso? Que se refere à palavra sorte. Que se refere à palavra conosco, não. Então, posso descartar estas outras alternativas. Ele é um pronome que se refere à palavra sorte. Então, a alternativa B é correta. Assinale a alternativa correta de acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes. Me ligue quando puder. Então, você vai observar o quê? Colocação pronominal. Você pode começar a frase com os pronomes oblíquos? Me, nos, não pode. Aí você já descarta. Aqui ficou fácil. Não começa a frase com pronome oblíquo. Os baixos índices de adesão dos pacientes ao tratamento não produziram. Aí você vai lembrar, opa, não é o quê? Palavra negativa. Então, o pronome tem que vir para perto dele, para antes do verbo. E aqui está depois, não pode. Quando aparecer não, nunca, jamais, você sabe, o pronome tem que vir perto dele. A Covid-19 é uma doença muito séria. Quando lhe julgam ou quando a julgam. Vamos ver então. Eu julgo, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu vou usar o a, o pronome oblíquo a. Por quê? Com o verbo, pegou a prova, tem colocação pronominal, já vai lá e escreve. Quando for um verbo transitivo indireto, eu uso lhe. Se não for verbo transitivo indireto, eu não posso usar lhe. E aqui é o quê? Um verbo transitivo direto, eu uso lhe. Aí você já elimina. Aí você nem vai saber se é obrigatório próclise, mesóclise ou ênclise. Você já elimina de maneira rápida. Caetano era amigo de Caldas e, quando este o encontrava, e aqui, eu encontrava Maria. Então, aqui é o quê? Um verbo transitivo direto, eu uso o. Aí você vai lá e escreve de novo, né? Verbo transitivo direto, como complemento, você vai usar a, ou, suas flexões no plural e mais alguns outros. Mas aqui estão os principais. Se for um verbo transitivo indireto, você usa ali. Como aqui eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar o. Mas deveria ser quando este encontrava ou quando este o encontrava. Vai ser quando este o encontrava. Porque aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são palavras atrativas que vão exigir que o pronome venha perto delas, ou seja, antes do verbo. Então, até aqui está correto. Tratava-o muito bem. Está correto ou não? Ou seria, ou tratava muito bem. Tratava, aqui nós temos o verbo. É um verbo transitivo direto, aí eu já sei que o quê? Se é verbo transitivo direto, eu uso o mesmo. Então, até aqui está correto. Agora, seria ou tratava ou tratava. Vai ser tratava ou está correto por quê? Porque aqui eu tenho uma pausa antes do verbo. Sempre tiver uma pausa antes do verbo, olha a vírgula aqui. Você não pode colocar o pronome oblíquo depois dela. Você vai pôr o pronome depois do verbo, que é o que a gente chama de ênclise. O que é ênclise? Quando o pronome vem depois do verbo. Sendo assim, a alternativa D está correta. Já posso descartar também a alternativa E. As pessoas sempre contam-nos. Aqui eu tenho o quê? Um advérbio. Se é advérbio, ele funciona como palavra atrativa. Vai ocorrer o quê? Próclise. Sempre nos contam. Ou seja, o pronome vai vir antes do verbo.